Graça e paz de Jesus Cristo. Gostaria de, nesta ocasião, compartilhar com você uma pequena porção das Escrituras e trazendo uma aplicação imediata para a nossa vida, para esse tempo. Para você que já anda com o Senhor. O texto escolhido está em Romanos capítulo 6, dos versos 19 ao 23. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui, nesse momento da Epístola aos Romanos, ele está tratando do assunto da santificação, e ele vai fazer uma conexão direta com aquilo que ele fala desde o início da carta, que aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, uma vez justificados num ato forense, ato legal da parte de Deus, considerados justos, e isso pelos méritos da obra de Cristo, esses justificados demonstram essa condição legal através de uma vida prática que se manifesta na santificação. Porque se na justificação nós somos julgados justos por Deus com base no que Cristo fez por nós, e isso é uma questão de ordem posicional, é um ato da parte de Deus. Na santificação nós estamos sendo livres do poder do pecado. Na justificação nós fomos livres da condenação, e na santificação nós somos livres do poder. Na justificação isso acontece uma vez só, mas na santificação isso é um processo diário, onde todos os dias nós devemos mortificar a velha natureza. E quando a gente chega nesse momento do texto lido aqui, de Romanos 6, 19 a 23, Paulo ele vai tocar sobre o aspecto em que a gente precisa, e eu gostaria de pensar nessa analogia, dividir a nossa vida em dois momentos, em dois registros, por assim dizer, como se a nossa vida fossem dois livros. Um livro sobre o velho homem e um livro sobre o novo homem. O que vai, na verdade, fazer a transição do livro 1 para o livro 2 é o fato de nós termos encontrado a Cristo, ou melhor dizendo, Ele nos ter encontrado, e em Cristo nós termos morrido para o pecado. E uma vez que nós estamos mortos para o pecado já não pode ser mais o nosso Senhor, porque nós só estamos presos ao pecado, enquanto estávamos vivos para o pecado, mortos para o pecado, Ele já não tem mais poder sobre a nossa vida. E nesse primeiro registro, nesse segundo registro, no primeiro livro, segundo livro, algumas coisas se observam. Foi o que Paulo diz: olha, quando nós servíamos a nossa carne, nós produzimos obras de que agora nós nos envergonhamos. E se você for lembrar um pouquinho da sua história antes da conversão, antes de Cristo, você vai perceber as obras que você produziu. Mas você vai perceber que naquela época, servindo ao pecado, você servia ao pecado com muita devoção. Você não media esforços. Você gastava todas as suas noites, muitas vezes, nos prazeres, nos vícios, nas dissoluções. A sua mente, ela ficava pensando o tempo todo de como satisfazer os desejos desse velho Senhor. Mas, a partir de Cristo, nesse segundo volume da sua vida, o que acontece é que a sua vida é transformada, Deus, Ele te regenera, Ele gera de novo em você uma nova natureza, Ele implanta o Espírito Santo na sua vida e, portanto, a sua vida agora deve produzir obras dignas da glória do Senhor. E essas obras são manifestas pelo processo da santificação. Então, se eu pudesse sintetizar esse texto, eu diria assim: no livro 1 da sua vida, o que a sua vida produzia sob a escravidão do pecado eram coisas dignas de reprovação. No livro 2, agora sobre o senhorio de Cristo, a sua vida dirigida pelo Espírito Santo produz obras para a glória de Deus. A questão que eu quero deixar para a nossa reflexão é, analisando o livro 1 e o livro 2 da nossa vida, será que, ao observarmos como nós somos devotos ao Senhor hoje, será que nós somos tão dedicados ao Senhor hoje como nós fomos dedicados
ao pecado no passado? Existe mais devoção no livro 1 ou no livro 2? Você se dedica da mesma forma e da mesma intensidade a Deus hoje, como se dedicava ao pecado no passado? Isso é importante, porque aqueles que vivem suas ímpias paixões, eles não negam o prazer à sua alma. Mas muitas vezes nós que fomos chamados da morte para a vida, e agora dirigidos pelo Espírito Santo, nos tornamos negligentes, indolentes e sonolentos. O que a sua vida tem produzido? Se agora, na liberdade de Cristo, se na certeza da eternidade, nós não produzimos com maior devoção e não nos entregamos ao Senhor com maior devoção com o que nos fazíamos antes, talvez a gente está perdendo tempo e permitindo que o nosso coração engane a nossa alma. Que você possa refletir sobre essa verdade e servir a Deus com ardor, com devoção. Servir a Deus com a sua alma e o seu coração inflamados pelo Senhor, porque Ele a merece. Se lá na escravidão do pecado, o salário que você recebia era a morte pelos seus feitos, em Cristo Jesus nós recebemos a vida eterna. Que você e eu possamos, ao contemplar essas palavras, sermos dirigidos para uma vida onde nós servimos ao Senhor com devoção total. Deus abençoe a sua vida e o seu coração.